quinto ano! Tudo bom, meus amores? Estamos aqui para mais uma aula à distância, hein? Então, preste atenção, porque nós estamos iniciando o segundo bimestre. Nós já tivemos uma aula de português do segundo bimestre pelo livro, e hoje nós vamos iniciar oficialmente o caderno, apesar de termos feito algumas atividades no caderno na nossa última aula ao vivo de português, né? Então, olha só. Pega o seu caderno, lápis, borracha. Se você perdeu a aula online e não tem nenhuma matéria do segundo bimestre no seu caderno, lembra de deixar uma folha em branco para a gente dividir o caderno na parte de segundo bimestre. Se você fez isso na última aula, já está tudo certo, é só você seguir com a professora aqui para a próxima explicação da aula, viu? Nós vamos falar sobre substantivos e, ó, vamos começar pela parte mais fácil, em que você já tem um conhecimento prévio, e depois a gente vai acrescentando outros conhecimentos sobre substantivos para vocês, tá bom? Como eu disse, nós teremos aula sobre substantivo. E substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outras coisas, tá bom? Eles podem ser flexionados em gênero, feminino e masculino, em número, singular e plural, e também podem ser flexionados em grau, o aumentativo e o diminutivo. Substantivo, ele dá nome generalizado a tudo que existe, tá bom? De forma geral, ele dá nome a tudo que existe, desde os sentimentos até os objetos, ok? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o substantivo comum, tá bom? Substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie, de forma genérica. Como assim, professora? Olha, substantivo comum, ele dá nome de forma geral para os seres. Um exemplo, filho. Quando você fala filho, você está falando de qualquer filho, de filho numa forma geral. Agora, quando você fala João, você sabe que João é o filho de alguém. Então, você está especificando que filho você está falando. Então, filho, o substantivo, a palavra filho, ela é comum. Ela é comum a qualquer pessoa ou a qualquer coisa. Por exemplo, cavalo, mãe e país. Olha só. O cavalo fugiu. Que cavalo fugiu? Qualquer cavalo pode ter fugido, né? Agora, se o cavalo tem um nome, aí você poderia dizer: o cavalo Todd fugiu. Ah, então você sabe que é um cavalo específico, mas a palavra cavalo, ela é genérica, ela serve para qualquer tipo de cavalo. Olha aqui o outro exemplo. O país está em isolamento social. Aqui está dizendo que o país está em isolamento social, mas que país é esse? Qual país está em isolamento social? Aí, se você colocasse o nome do país, a palavra país já não seria, ela sairia da frase e entraria aqui uma outra palavra que seria classificada de outra forma, tá bom? Então, aqui nessa frase, o substantivo comum é cavalo e aqui é país, ok? Ontem foi o Dia das Mães. Essa frase é bem óbvia, para você entender que o substantivo comum fala de forma genérica para todo tipo de ser, ele serve para qualquer pessoa. Por exemplo, mãe. Mãe é qualquer mulher que tenha gerado no coração ou no ventre um filho, né? A gente diz no coração porque existem mães adotivas, existem vós que criam os netos e são avós mães. Então, existem vários tipos de mãe, mas mãe é mãe. Agora, ontem foi o dia da Sirlene, que é o nome da minha mãe, eu já estou especificando que eu quero falar da minha mãe. Mas quando eu digo que foi o dia das mães, a gente está dizendo que foi o dia de todas as mães, por isso, mãe é um substantivo comum, comum a qualquer pessoa, a qualquer objeto, a qualquer coisa. Quando nós falamos sobre substantivo próprio, aí ele, primeiro, você tem que lembrar que ele é grafado, ele é escrito sempre com letra maiúscula, tá bom? Tem que prestar atenção nessa dica aqui, tá?
Substantivo próprio, além de ser grafado, de ser escrito com letra maiúscula, eles particularizam os seres, ou seja, eles transformam aquilo do comum para o único, somente para aquele ser você está fazendo ou falando alguma coisa, tá bom? Preste atenção no seguinte, deixa eu dar uma pausa na explicação para lembrar vocês de uma coisa, tá? Toda essa explicação aqui você vai copiar no seu caderno, tá bom? Então você tem duas opções. Ou enquanto eu vou explicando, você dá uma pausa no vídeo e copia, ou você acessa um arquivo que eu vou colocar separado lá no Eclass também, com tudo que você tem para copiar, tá bom? Então vamos lá. E aí, o que eu grafar no vídeo, você também pode grafar aí no seu caderno, marcar com marca-texto, lápis de cor, com o que você quiser, para você lembrar que essa foi uma parte importante da aula que a Pro deu, tá? Então, se você quiser primeiro copiar e depois assistir o vídeo de novo, fica a seu critério. Como eu estava dizendo, o substantivo próprio são palavras que particularizam, que reduzem a uma única coisa seres, entidades, países, cidades, estados, né? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Olha, tem Brasil, São Paulo e Maria. Aqui eu sei que Brasil é o quê? É um país, São Paulo é um estado ou uma cidade. E Maria é uma mulher, é uma pessoa, pode ser uma mãe, uma criança, uma menina, mas é uma pessoa, ok? Então, vamos lá. O Brasil está na luta contra o Covid-19. Aqui, eu sei exatamente de que país eu estou falando. Eu estou particularizando. Eu quero falar sobre o Brasil. Então, aqui, o substantivo ele está sendo próprio. Por quê? Porque eu estou especificando quem é a pessoa, no caso aqui, o país do qual eu estou dizendo. Depois eu tenho, São Paulo começou isolamentos mais severos. Então, olha aqui, eu estou falando especificamente de uma cidade, de um estado, né? Aqui, ó, porque São Paulo, ele é a cidade e o estado de São Paulo, ok? Então, olha, eu estou falando especificamente de um local. Depois, eu digo aqui, Maria é uma mãe maravilhosa. Eu tenho dois substantivos aqui, olha. Eu tenho Maria, que é um substantivo próprio, porque eu estou dizendo que pessoa é, eu estou especificando a Maria. E aqui eu tenho mãe, que é um substantivo comum, porque mãe se subentende que é vários tipos de mãe, mãe, né? Pode ser colocado aí na frase para em qualquer situação que se refira a mãe, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o substantivo coletivo, ok? Substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto ou a um grupo de seres da mesma espécie, ok? Então, ele agrupa um número grande de seres dentro de uma única palavra. Quando você fala uma palavra, você já entende que ele está falando de um conjunto muito grande de objetos ou de seres, ok? Então, olha só, flora significa um conjunto de flores. Muitas flores formam uma flora, muitas fotos formam um álbum, muitas abelhas formam uma colmeia. Então, observa aqui, ó, nessa frase. A flora do Brasil é muito bonita. Eu estou dizendo aqui que uma quantidade grande, né, a grande quantidade de flores, a diversidade de flores que existem dentro do Brasil é muito bonita. Só que ao invés de escrever a diversidade de flores ou todas essas flores, eu simplesmente escrevi a flora. E no momento que escrevi isso, ele já deu para se entender que eu estou falando de um conjunto grande de flores que existem dentro do Brasil. Então, essa palavra aqui, ela é coletiva, é um substantivo coletivo. Agora, observa que nessa frase tem um outro substantivo que é Brasil. E nesse caso, Brasil é um substantivo próprio, por quê? Porque é um nome específico de um lugar, tá bom? Um nome específico de alguma coisa, tá? Ele está particularizando o país. Então, vamos lá. Esse é o álbum do meu casamento. Então, olha, aqui eu tenho o substantivo álbum, ok? E álbum a gente já viu
que é um conjunto de fotos. Então, ao invés de dizer, aqui estão todas as fotos do meu casamento, ou este é o número de fotos que tenho do meu casamento, ou venha ver todas as fotos do meu casamento, eu simplesmente disse, esse é o álbum do meu casamento. E aqui já dá para entender que tem muitas fotos do casamento em questão. Essa colmeia produz muito mel. Eu tenho aqui mais uma vez um coletivo colmeia, ok? E quando eu digo colmeia, eu estou falando de muitas abelhas. Então, ao invés de dizer essas abelhas ou todas essas abelhas produzem muito mel, eu coloquei que essa colmeia produz muito mel e fica-se entendido que muitas abelhas que estão ali naquele grupo produzem mel, uma quantidade grande de mel, um mel de excelência. Tá bom? Se você for observar também essa frase, tem aqui o mel, que é um substantivo comum, e nós já vimos isso nos slides anteriores, tá bom? Então, eu tenho mais uma tabela aqui para vocês. Ó, tem uma tabela de coletivos aqui com bastante exemplos de coletivos, tá bom? Essa tabela aqui eu não vou colocar para vocês copiarem no caderno, tá bom? Não vai estar lá na folhinha, mas se vocês quiserem anotar algumas desses coletivos ou todos, se você quiser imprimir para que você possa ter aí de exemplo quando for fazer as tarefas, pode, tá bom? Se quiser copiar também no seu caderno, não tem problema, tá? Então tem aqui, ó, alho, que é réstia. Alunos, olha, a gente não fala classe, classe do quinto ano, quer dizer o quê? Classe quer dizer um grupo de alunos, tá bom? Então tem vários aqui bem interessantes. Legião quer dizer muitos anjos, é uma legião de anjos. Só que você não precisa falar legião de anjos. Legião já significa um conjunto de anjos. Elenco, artista, bando, ave. Então observa aí os substantivos, as palavras e os seus coletivos, ok? Tem aí um grupo de palavras bem interessantes para vocês observarem. Tem estrela, que é a constelação. Então, quando você diz constelação, você está dizendo um grupo de estrelas. A gente estudou isso em ciências, está vendo? E está bem aqui, ó. Ok? Classe é tanto para estudante quanto para aluno, tá bom? E tem aí um grupo de palavras legais para vocês observarem, tá bom? Agora é a sua vez, viu? Você vai copiar toda a atividade no seu caderno, vai pegar o arquivo lá, que tá tudo de azul, você copia no caderno, bem bonito, caprichado, com muita atenção, responde as atividades que a professora coloca lá e depois coloca as fotos lá na plataforma para a gente poder contabilizar a sua presença, viu? Fica com Deus, eu amei estar com vocês nessa aula. Nos encontramos nas próximas aulas de hoje. Beijos no coração, beijinhos virtuais da Pro. Tchau, tchau.